a não ida do presidente Bolsonaro foi um tiro no pé gigantesco. Eu costumo dizer que foi o segundo maior tiro no pé que foi dado no Brasil esta semana, foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A primeira, obviamente, foi a questão do próprio vídeo em cima do Nicolas, que, na verdade, essa questão do Pix se transformou num grande tiro no pé do governo Lula, mas o segundo tiro no pé foi não deixar o presidente Bolsonaro ir a essa posse. E eu vou te dizer por quê. Ele fortaleceu a pessoa da senadora Michele Bolsonaro. Está eleita já. Se a Michele Bolsonaro estava sendo cogitada para ser uma segunda senadora no Distrito Federal, aí onde você mora, eu quero te dizer que essa decisão do Alexandre de Moraes elegeu a Michele Bolsonaro. E olha que eu nem a vi ainda. Agora você imagina quando ela chegar na cerimônia, provavelmente a gente pode fazer essa projeção, uma mulher bonita, que sabe se colocar, se comunica bem, inclusive surpreendeu o próprio presidente Bolsonaro, quando foi a um evento ou dois e a viu falando numa igreja e ele falou, ele mesmo confidenciou, eu nem sabia que a minha mulher falava tão bem em público. E ela se mostra alguém com uma capacidade de comunicação surpreendente. Segunda coisa que nós não sabíamos é que o Alexandre de Moraes talvez tenha ficado com medo do Nicolas e dizendo assim, se eu libero o Bolsonaro, eles vão fazer um arraso nas redes sociais. Vão botar ovo para tudo que é lado, vão dizer que o cabeça de ovo cedeu, então eu não vou ceder. Sabe o que aconteceu, Paulo? Hoje a comunidade internacional inteira sabe de tudo que está acontecendo no Brasil. Para você ter uma ideia, saiu no The Guardian, saiu na Associated Press, saiu no New York Times, na Reuters, até na Al Jazeera, em tudo que é lugar, no New York Times, todas as mídias, ou seja, o mainstream jornalístico mundial está reportando que o presidente Bolsonaro não vai, porque foi impedido pela Suprema Corte. E com isso, você transformou a situação que o Alexandre de Moraes tinha ali meio sob controle somente do Brasil, ninguém falava sobre isso. Agora, todos sabem que no Brasil nós temos um presidente da República que está sendo detido por uma decisão política, já que ele não está condenado, como você colocou no início do programa. E mais do que isso, hoje o mundo já sabe que o Brasil tem quase 2.000 presos políticos, que tem exilados, quase 400 pessoas exiladas do país, pedindo asilo político em 4, 5 países, inclusive alguns europeus. Então você veja, Paulo, que foi um tremendo tiro no pé. E vou além, a terceira questão, Eduardo Bolsonaro. Eu estava ao lado do Eduardo Bolsonaro ontem, eu vi a foto que você colocou daquele evento, foi um curso que o Paulo Figueiredo fez para os políticos que estão vindo aos Estados Unidos para posse, para eles se prepararem para entender a conjuntura aqui dos Estados Unidos, para entender como que os Estados Unidos lidaram com esses 4 anos de governo Biden e por que a sociedade americana reagiu. Ele explica o que está acontecendo. E só que eu estava nesse curso quando o Eduardo Bolsonaro recebeu a informação de que o próprio Congresso fez uma publicação dizendo que Bolsonaro é um patriota, amigo dos Estados Unidos e deveria comparecer à posse do presidente Trump. Essa manifestação, sabe o que acontece, Paulo? Hoje o Eduardo Bolsonaro se transformou na principal liderança das relações exteriores da oposição no Brasil. Ele consegue rivalizar, ouso afirmar, que hoje Eduardo Bolsonaro consegue rivalizar, inclusive com Celso Amorim. Se nós temos um chanceler do governo, que é uma personalidade que faz todo aquele trânsito de informações, que não é o Mauro Vieira, que não é o oficial, hoje nós temos um deputado federal, filho do ex-presidente da República, que simplesmente tem trânsito no executivo e no legislativo da maior potência mundial. Então eu estou te dizendo uma coisa, o Alexandre de Moraes conseguiu eleger a Michele, talvez tenha ajudado até a eleger o senador Eduardo Bolsonaro, e talvez até o Flávio Bolsonaro, que também estará lá, ou seja, também conseguiu transformar o Eduardo Bolsonaro numa liderança diplomática ou internacional, ou das relações internacionais, muito maior, porque ele estará na cerimônia representando o pai dele, e a Michele ao lado representando o marido. Você tem ideia do que é isso, Paulo?